Boa noite. O País em Análise está no ar e vamos, a partir de agora, analisar os principais assuntos que dominaram a semana. Para esta edição, iremos focalizar a visita do Presidente da República às Forças Armadas, semanas antes de uma outra visita do Primeiro-Ministro e chefe do Governo, as exonerações e as nomeações dos embaixadores santomenses acreditados no estrangeiro, visita do Primeiro-Ministro a Cabo Verde, onde foi anunciado a realização, ainda este ano, da Comissão Mista e Fórum Económico entre os dois países. A Conferência dos Ministros da Justiça da CIPLT, que teve lugar na capital santomense. Para comentar estes assuntos, encontram-se nos estúdios os nossos dois comentadores habituais, Martim Tavares e Ambrósio Quaresma. E vamos já para o primeiro tema. O Presidente da República, Carlos Villanova, visitou o Estado-Maior e o Quartel-General das Forças Armadas. O Comandante Supremo das Forças Armadas disse estar preocupado com a preservação da imagem dos militares santomenses perante a sociedade. A visita do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas foi para se inteirar do funcionamento das Forças Armadas no Estado-Maior e Quartel-General. Visitou os gabinetes, se inteirou das atividades que têm vindo a ser realizadas. Mas, no seu discurso, demonstrou uma grande preocupação quanto à necessidade de preservação da imagem das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe perante a sociedade. A instituição Forças Armadas, há um bocado eu dizia em particular, é uma instituição importante no sistema do funcionamento democrático do nosso país. E ela é muito importante por outro motivo. É uma instituição que, se calhar, vocês, que são os alicerces, que a compõem, não dão conta. Ela é muito acarinhada pelo povo. E essa imagem, eu insisto, se calhar já disse o que eu vou dizer, insisto na preservação dessa imagem. E ela começa por vocês. Porque uma imagem negativa de um de vocês lá fora mancha a instituição. E é uma instituição que me orgulha a mim e orgulha a nação. Mas ela também sozinha, neste xadrez, não funciona. Ela tem que se inserir dentro do quadro que é a nação São Tomé e Príncipe. E para que ela se insira, ela tem que absorver os valores nacionais, os valores da democracia, os valores das instituições democraticamente eleitas, para as defender, para as preservar. Nos vossos juramentos, vocês dizem que estão dispostos a dar a vida para defender a pátria. Eu não tenho dúvidas disso, mas quero que vocês tenham isso presente em todos os momentos. Quando alguém aqui ou aqui atrás de mim, jura defender a pátria e as instituições, ele não pode distrair e deixar que outros minem a sua instituição, infiltrem e prejudiquem-nos. O chefe de Estado visitou as duas instituições e ficou feliz com a dinâmica que verificou e considerou benéfica para todos e apelou ao envolvimento de todos. Depois dessa visita, eu senti uma dinâmica muito importante. E é uma dinâmica que eu quero que continue, ou essa dinâmica se veja reforçada. Porque a liderança conta, mas nas equipas, não é só o capitão de equipa que joga e faz jogar. Os outros têm que jogar.
A partir do momento nesta equipa, se há os que acharem que não devem jogar, eles estarão a prejudicar a equipa e a dinâmica quebra. É uma dinâmica que tem sido benéfica para todos. Então eu quero daqui sentir o compromisso de todos que a dinâmica é para continuar. Eu agradeço a direção das forças por aquilo que eu tive o prazer de ver ao longo dessa visita. Eu agradeço todas as outras direções cessantes que foram pedra a pedra também construindo essa instituição. Vila Nova reconhece que melhorias existem, mas muito ainda pode e precisa ser feito. O primeiro tema está lançado. Vamos agora para a análise desta visita do Presidente da República. Muito boa noite, Martim Tavares. Obrigado por mais uma vez estar presente o país em análise. E também o Ambrósio Quaresma, o nosso comentador. Boa noite. Boa noite. Vimos esta visita do Presidente da República semanas depois de uma visita também do Primeiro-Ministro às Forças Armadas. Será que as autoridades santomenses estão a dar uma atenção especial às Forças Armadas? Também vimos ainda nesta peça alguns recados do Presidente da República. Falou da questão de minar a instituição, a jogada. Qual o comentário que tem a fazer sobre isso? Eu acho que estas visitas do Primeiro-Ministro e do Presidente da República, elas, como dois altos responsáveis do país, a visitar, portanto, praticamente em dias quase simultâneos. Isso denota que alguma coisa está a passar e que alguma coisa temos que começar junto dos militares, dar uma certa atenção. Esse diálogo é sempre bom, porque os militares também não podem sentir-se sozinhos com seus problemas. E quando o Presidente da República manda aqueles recados de preservação da imagem, eu acho que pode estar a ocorrer alguma indisciplina dentro das Forças Armadas. E quando assim é necessário que se comece a conversar, dialogar com as Forças Armadas. Se bem que as Forças Armadas têm lá os seus altos responsáveis que normalmente conversam com os militares, porque o RDM, aquela questão, o regulamento da disciplina militar tem que preservar. As Forças Armadas existem para defender a nação, defender as instituições. Portanto, é disso que os militares juram: defender o país, defender a nação, defender o Estado. E estando nós num Estado de direito democrático, não pode haver um incumprimento, alguma bandalha, digamos assim, entre aspas, no regulamento militar, que é o RDM, que é aquela disciplina militar que é muito rigorosa, né? E eu acho que há que se chamar alguma atenção, porque nós sabemos que as nossas Forças Armadas, desde que aconteceu aquela questão do 25 de novembro, se não fossem os militares, a intervenção dos militares que conseguiram aniquilar esse atentado, o golpe de Estado, hoje os atuais membros dos órgãos de soberania de natureza política, que é o Presidente da República, o Presidente da Assembleia Nacional
e o primeiro-ministro, não sabemos se eles hoje estariam mortos ou então presos, e se o golpe consumasse, podia haver uma viragem do regime, um regime talvez autoritário, porque não tinha vontade popular, estando nós em democracia, alguém que depõe o regime democrático e teria que implantar talvez a democracia, ou um Estado onde a lei não faz grande sentido, onde as leis democráticas não fariam grande sentido. Portanto, as Forças Armadas têm valores supremos da nação. Esses valores têm que ser preservados, porque o que está em causa é a soberania do país, o que está em causa são os valores democráticos, estão em causa são os valores da nação. Portanto, quem defende ao mais alto nível esses valores são as Forças Armadas. As Forças Armadas. Por isso que a lei nas Forças Armadas é dura e tem que ser essa disciplina militar é dura, porque toda a gente que é indisciplinada cá fora, quando vai às Forças Armadas, essa pessoa é nomada, essa pessoa toma as correções próprias de um cidadão, o comportamento correto de um cidadão. Portanto, eu acho que para que haja essas visitas assim quase militares, falando com os militares e com as chefias militares, alguma coisa pode estar aí a acontecer, e há que se falar bem também com as chefias militares e com os próprios militares. Só faz bem esse diálogo, mas porque são umas forças que devem ser acarinhadas, porque há apetites, o mundo não está bem, apetite de subversão há muitas, e nós estamos principalmente em África, o que nós vemos aí em outras paragens, é necessário que as Forças Armadas também estejam moralizadas para tal. Ok. O Ambrosio Quaresma. Vamos agora para Martim Tavares. Linha de pensamento. Houve, de fato, o recado do Presidente da República. Como disse Ambrosio, será que algo está ali no interior das Forças Armadas? Antes de mais, no meio de praxe, cumprimentar os telespectadores, agradecer uma vez mais a oportunidade para nós debatermos algumas ideias. Eu gostaria de começar por evitar de falar de uma perspectiva de facto consumado quanto à decisão sobre aquilo que aconteceu em 25 de novembro. Eu preferia, como jornalista, esperar que houvesse concluísse o julgamento com condenação e trânsito do julgado, para que se pudesse, de facto, saber exatamente com pormenores aquilo que aconteceu. Mas é uma decisão da primeira instância. Até agora há um recurso, portanto, quer dizer que não transitou em julgado. Sim. Não transitou em julgado. Além disso, a outra parte do Sim, julgamento são dos processos, né? Portanto, não começou. Portanto, eu prefiro manter-me equidistante, porque qualquer passo em falso poderá parecer que estamos a tomar partido para um dos lados, que as interpretações são duas. Quer dizer que não está de acordo com a decisão Não, eu prefiro que houve tendência do golpe de Estado. Eu prefiro esperar a condenação e transitar em julgado para que a verdade e os factos não sejam impostas nem por nós, enquanto jornalistas, nem por a opinião pública, nem por outras partes. Mas como jornalista, a fazer uma reportagem da decisão do Tribunal de Primeira Instância, eu iniciaria que a decisão, houve um recurso, e essa decisão definitiva só será depois do recurso também do julgamento. Por quê? Porque é um princípio da equidistância que deve haver na nossa profissão.
Portanto, é esse aspecto que eu gostaria de explicar antes de tudo. Agora, é preciso, na minha análise, começar por... Desculpa dizer, nós não estamos aqui, é necessário separar, nós estamos a fazer análise, mas nós não estamos aqui a reportar factos. Se nós estivéssemos a reportar factos, tínhamos que ter atenção de ouvir as partes e reportar. O que nós estamos a falar são coisas acontecidas, nós não estamos a tomar partido. Não estamos a tomar partido. Nós não vamos ditar aquilo que é o resultado final. O resultado final caberá aos tribunais e é aos tribunais. Então vamos diretamente para a questão da visita do Presidente da Eu República. prefiro que sejamos equidistantes. Sim, ok. Presidente da É República. isso, essa é a minha preferência. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, a começar, é preciso contextualizar a visita do Presidente. O Presidente da República não vai apenas como o chefe de Estado, vai como comandante em chefe. E o que quer dizer isso em termos constitucional? Quer dizer que ele tem a reserva. O Presidente tem duas reservas que a Constituição lhe dá, porque o Presidente do nosso país não é porta-fita. Ele tem uma parte na gestão da coisa pública, e essa é defesa e negócio estrangeiro. É ele que tem essa reserva que a Constituição dá. Isso é preciso clarificar. Segundo, o Presidente da República vai numa conjuntura em que há rumores de alguma insatisfação nas Forças Armadas, há rumores aí de que há uma espécie de politização no seio das Forças Armadas. Portanto, todos esses rumores têm que ser antecipadamente evitados para que se concretize ou não. O que é preciso é que seja, uma vez que não foi proativo, mas que seja reativo rapidamente, porque as Forças Armadas é que detêm a capacidade de manutenção, primeiro, da nossa independência, da nossa soberania e da defesa das nossas fronteiras e da nossa da paz. Portanto, se nós não tivermos uma Força Armada pacificada lá dentro, seja castrense, o que é que quer dizer uma Força Armada republicana? Uma Força castrense republicana, ela tem que ser apolítica, ela não pode tomar partido para nenhuma força política, seja em que circunstância. Foi o recado do Presidente da República. O Presidente da República vai lá nessa situação para dizer, meus senhores, vocês aqui não podem fazer política. A Força Castrense São Tomé é aplicada no regime democrático e tem que ser republicano. Portanto, outro recado que eu acho que circunstancia em certa medida o que se passa é que as Forças Armadas, neste momento, chegou à condição de nem sequer ter botas em reflexo da nossa situação econômica. É natural que isto transpõe para a sociedade civil para militar, para a sociedade castrense. É natural que também haja alguma insatisfação. É natural também que alguns sinais de melhoria das condições que se propõe lá possam não ser equitativas. Portanto, há tudo isso. É preciso que se pacifique. Por quê? Porque nós sabemos que neste mundo a tendência que há é usar as Forças Armadas para instauração, o regresso da tirania. Nós temos exemplos aqui em África de golpes de Estado, de restaurar-se regimes autocráticos e, sobretudo, ditatoriais. Nós temos muito, mesmo na nível da nossa CPLP, nós temos visto alguma tendência, e preferia que nós víssemos com a cuidado que está-se a passar na Guiné-Bissau, e não se replicasse o que se passou, os golpes de Estado, depois que não se replicasse aqui em São Tomé. Portanto, eu penso que o que o Presidente da República foi fazer, e eu acho também, não acredito muito que o Primeiro-Ministro foi lá passear, deve ter ido também neste quadro, porque eu não acredito muito que o Primeiro-Ministro, que detenha a administração, a parte que garante as condições financeiras e outras, tenha ido lá passear. Portanto, eu penso que deve ser também nesse quadro. E eu acredito muito que, depois dessas duas visitas, ter-se-á de tomar algumas outras medidas, nunca esperar simplesmente da bondade
países amigos, as Forças Armadas dos países amigos, porque se alguém tem uma iniciativa, seja tudo bem programado, que haja uma programação militar. A programação militar é algo que tem que ser feita com muita antecedência. Há uma coisa que é levada muito a sério em todos os países onde há uma programação militar que vai desde recrutamento, patenteamento, promoções. Há uma programação, inclusive há uma lei de programação militar que deve ser feita em qualquer país democrático, em que o regime democrático não pode se sujeitar a uma força armada que seja contrária aos princípios democráticos, que não seja republicana. Eu penso que, no geral, é isso que é possível dizer. Sim, mas é uma questão que eu queria levantar, porque o Ministro da Defesa esteve recentemente na prisão, onde disse que há grandes melhorias nas Forças Armadas, em caso de equipamentos, regulamentos, há uma melhoria. Eu concordo com o Ministro, mas ele pontualiza o seguinte: são medidas pontuais. Não obedece a uma lei de programação. Eu estou a dizer isto porque não é porque eu sou militar, eu gosto de estudar os problemas que passam ao nível do mundo, e eu sei que a lei de programação militar, em qualquer parte do mundo, sabe que periodicamente tem que haver recrutamento, tem que haver. Nós vimos as dificuldades que houveram para os militares apresentarem-se em parada. Tivemos uma ajuda pontual do DABAN, porque a imprensa disse que foi a pedido das autoridades, o que quer dizer que há uma falha na lei de programação militar. Portanto, houve de facto isto, mas é preciso que seja equacionado de acordo com os princípios basilares do Estado Democrático. Tem que haver a lei de programação militar. Essa lei de programação militar é essencial para que haja esse ato, para que haja essa situação. Agora, se queria avançar, para nós passarmos. Não, independentemente, pode haver uma certa também, essas visitas pode estar no quadro de uma certa insatisfação no seio das Forças Armadas. Pode haver. Como pode também haver, sabe que hoje há muita indisciplina no país. Há muita falta de autoridade, as pessoas às vezes aproveitam o poder que têm para desautorizar outras ações. Porque é possível que tenha havido queixas de comportamento de militares dentro dos civis. Porque militares, o que nós ouvimos aqui, muitas vezes, numa zona em que há uma contenda, por exemplo, com namorada de um militar, esse militar, usando a farda, sai e vem ajustar contas com alguém que talvez tenha um problema com a sua namorada. Dá porrada e faz tudo isso. E essas questões, quando chegam às Forças Armadas, pode ser uma questão, mas quando elas começam a ser repetitivas e muitas vezes as chefias militares não têm conhecimento e os familiares muitas vezes podem queixar ao Presidente da República, podem queixar ao Primeiro-Ministro e fazer com que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República cheguem ao quartel e falem com as chefias militares para eles começarem a tomar posições rigorosas. Posições que estão lá no regulamento da disciplina militar. É possível que também haja essas questões. Ok, são questões de análise. Sim, é possível que... A leitura que eu faço é que o Presidente da República foi investido. A vossa valência, aquilo que é o elemento essencial, é aprimorar do ponto de vista profissional, dominar ao máximo as técnicas e os equipamentos, deixa a parte política e a outra para quem dirige. Sim, porque... As vossas insatisfações têm que ser resolvidas pelo poder político e nunca deverá refletir na vossa
e o vosso empenhamento profissional e técnico. As Forças Armadas em democracia são instituições estritamente profissionais e técnicos, não podem nada mais. Aliás, o próprio Presidente da República estava a ouvir na sua intervenção dizer que ele não vai dizer o que é que aconteceu. Ele não vai dizer o que é que aconteceu. Isso quer dizer que pode haver alguns comportamentos inadequados dos próprios militares e que o Presidente da República acha o momento de falar com as chefias militares. De forma que as chefias militares tenham muita atenção com os militares. Porque quando o Presidente da República fala vocês é necessário preservar a imagem das Forças Armadas, não é por causa de um ou dois elementos que vai pôr em causa a toda a instituição. E é necessário começar a ver. Se for um militar começar a falhar, é desfardar o gajo. Ok. Só para concluir, eu acho que o problema do Presidente não era só a chefia. Deixou instituições de forma transversal, desde a chefia até aos soldados. Porque senão resolveria com uma reunião com o Conselho Superior. Bom, mas é só para a informação que o Presidente também terá outros encontros, outros rounds de poder. Vamos para o segundo tema de hoje. Os 3 novos embaixadores acreditados para Portugal, Guiné Equatorial e Gabão foram impulsados pelo Presidente da República, Carlos Villanova. A cerimónia aconteceu nos termos do decreto presidencial do Estatuto de Carreira Diplomática. Estes novos embaixadores deverão seguir brevemente para as suas missões, onde irão representar São Tomé e Príncipe. Vasco Bonfim será embaixador no Gabão, Alberto Pereira na Guiné Equatorial e Sterling Género em Portugal. Empossados pelo Presidente da República, Carlos Villanova referiu que é um desafio que significa que é imperativo orientarem-se pela defesa dos interesses de São Tomé e Príncipe e dos seus cidadãos nas respectivas representações. Que explorem todas as possibilidades de diálogo para o reforço das relações diplomáticas e de cooperação entre o nosso país e os países em que se encontrarem acreditados. Tenham sempre iniciativas que promovam a ligação entre São Tomé e Príncipe e as nossas diásporas. Aos embaixadores de Portugal e do Gabão, o chefe do Estado ressaltou a importância do estreitamento das relações de cooperação com os 2 organismos multilaterais. Destaco agora, e é muito importante o facto de 2 dos embaixadores agora empossados não só se ocuparem das relações bilaterais, mas também terem a vosso cargo relações multilaterais, com organizações que nos são muito queridas, que nos são muito, temos muito apreço e dos quais esperamos também o relançamento da cooperação e o manter das boas relações. Refiro-me à CPLP e à CAC. A cerimónia aconteceu nos termos do número 3 do artigo 23º do Decreto número 28/2018, Estatuto de Carreira Diplomática, de 30 de novembro, que confere ao Presidente da República de dar posse aos embaixadores antes de partir para as suas missões. Depois da cerimónia de impulsamento, também houve outro decreto presidencial, onde o Presidente da República exonerou Carlos Gustavo dos Anjos, o embaixador em Angola, Carlos Alberto Pires de Gomes, embaixador em Cabo Verde, e Carlos Alberto Rodrigues Trigueiros, na Bélgica, Rio de Bélgica e da União Europeia. Meus senhores, o tema está lançado. O Martim Tavares é a primeira vez, segundo as informações, que o Presidente dá posse a esses novos embaixadores e também a essas exonerações, quer dizer que há uma movimentação diplomática em São Tomé e Príncipe. Neste momento, podemos tirar como ilação isto é que o Presidente da República preferiu tomar em mão a responsabilidade de uma área também reservada
de acordo com a Constituição, é a área de negócio estrangeiro, a área de cooperação, de negócio estrangeiro. É preciso ressaltar duas coisas. Quais os embaixadores que vão? São embaixadores de carreira. Pelo menos até agora, os que foram nomeados, os 3 são embaixadores de carreira. Portanto, há uma diferenciação em relação aos passos anteriores. E nós vimos durante algum tempo os diplomatas que eram enviados para capitais dos países em que iam estar representados, eram figuras políticas. Esta é a diferença. Segundo, é que, estando o Presidente da República, deixar de ser apenas uma figura que está lá no Palácio, e que o Presidente dá um sinal de que eu estou aqui, e tem também influência, eu também posso, eu tenho poderes partilhados, e esses poderes partilhados eu posso exercer. Portanto, é evidente que a proposta dos embaixadores vem do governo, mas é o Presidente que cabe a decisão final, porque o decreto para a submissão é um decreto não do governo, Presidente Comum. Esse é um decreto presidencial que não carece de promulgação nenhuma. Portanto, daí que essa diferença é feita de modo substancial. Eu penso que o Presidente foi claro, é que numa conjuntura econômica que nós temos, os embaixadores não podem ir para a política diplomática apenas, fazer diplomacia política única e exclusivamente. Acho que neste momento precisamos muito mais de uma diplomacia econômica, porque precisamos, como pão para a boca, os meios, as ajudas, a cooperação, que traga alguns dividendos do ponto de vista da situação econômica, de saída para a situação econômica. Ajudas, sobretudo ajudas a fundo perdido, porque neste momento a nossa economia não permite trocas que pudessem ser, a não ser que seja a longo prazo. Outro aspecto que eu acho que o Presidente deve ter, digamos assim, como referência, é que escolheu as capitais que neste momento ressaltam como elemento-chave da dinamização da cooperação. Portugal, Gabão, o vizinho mais próximo para além da Angola, tá? Eu creio que Angola será o próximo. Temos Guiné Equatorial, tá? Que é um país também que nos últimos tempos tem sido o nosso Ninjan Conta-Feira. Muitas vezes o que acontece? Quando temos ajuda destes nossos irmãos, sem muita publicidade, parece que estão muito secundarizados. É mentira. Neste momento, Guiné Equatorial está, em certa medida, crescendo com uma influência muito importante na cooperação de São Paulo. Ok, mas tem referência que a diplomacia económica, os embaixadores de carreira terão mais capacidade do que os embaixadores políticos. Eu digo, eu aí não coloco o problema nesse sentido, porque o diplomata de carreira tem, digamos assim, os domínios, os caminhos de melhor penetração, mas o que é que pode valer aqui é eles terem a sua volta e também as indicações do governo, onde e quando eles, e também do Presidente da República, as instruções necessárias, porque eles não vão lá executar a sua própria política. Agora, é evidente que tem os pergaminhos da diplomacia muito mais traquejo, porque tem, em termos profissionais, muito maior, digamos assim, maior, não só responsabilidade, mas sobretudo mais aprimoramento em termos profissionais. Eu penso que é nesse aspecto que pode ser uma mais-valia. Há uma coisa, finalmente, que eu gostaria de falar, que tem a ver com nós precisamos de modernizar o modelo de cooperação.
porque a cooperação não pode ser apenas sentimental. Nós, nos últimos tempos, nos valemos das afinidades. Essa cooperação está a ser colocada em causa pelo novo modelo, que é partilha de responsabilidade, partilha de resultados. E nós temos que, eu acho que temos que colocar isto em cima da mesa, porque sentimentalismo não vai trazer benefícios para ambas partes. Portanto, a cooperação, nós vimos em relação a Angola, nós temos afinidades e irmandades, mas hoje, Angola, vimos a questão da EGO, vimos outras, neste momento, tem que se contabilizar ganhos e perdas. E nós temos que encontrar boas. Portanto, é isto que tem que ser ressaltado para que haja uma estratégia de penetração em que não vamos apenas com base no sentimentalismo e na base também de mão estendida, sem contrapartida. É possível haver contrapartida porque nós somos um país que tem quase tudo por fazer. Uma mina em termos de vir investir, fazer tudo. Nós temos desde a infraestruturação até a industrialização. Quem vier cá, estiver melhor enquadrado, estiver melhor em primeiro lugar, terá a possibilidade de, quando isso crescer, ter maior privilégio em termos dos outros que virão depois. Então, eu acho que nós temos que ter essa estratégia e eu acho que é um sinal, e qualquer a Deus que seja um sinal de que vamos alterar a nossa cooperação, substituir ganhos pelo sentimento, partilha de ganhos pelo sentimentalismo. Eu acho que os antigos embaixadores já estão todos no fim da sua missão, né? Estão ali cerca de 7 anos. Né? Sim, eu acho que hoje mesmo necessidade de fazer essas mudanças, não é? E agora, o Presidente da República, nesse ato de impulsamento, não é? Eu acho que o que ele chamou a atenção aos novos embaixadores é que o país está a precisar de uma nova dinâmica em termos diplomáticos, que eles terão que desenvolver lá, nesses países, uma diplomacia política e econômica mais dinâmica. É isso que o país fica a ganhar. É isso que vale a pena eles estarem lá a representar o país. O país tem cooperação com muitos países, mas eles lá, junto desses países, eles poderão desenvolver com sua mestria própria a cooperação desses países com o Santo Tomé e Príncipe poderia ser muito mais dinâmica, porque eles estão lá para isso. E depois, com a nomeação destes novos embaixadores, eu acho que o Santo Tomé e Príncipe, que está a presidir agora a CPLP, é uma necessidade maior de nós termos embaixadores nesses países. Tanto é que ouvi o secretário executivo da CPLP dizer que há muitas questões que estão para ser resolvidas, mas só está-se à espera de nomeação dos embaixadores, do embaixador, por exemplo, de Portugal. E eu acho que nós, como presidente da CPLP, estamos a ocupar, portanto, a presidência da CPLP, há muitas questões lá, mesmo em Portugal, mesmo na CPLP, onde está a sede, que é necessário haver essa combinação dos esforços de ideias. E isso tem que ser diretamente com os embaixadores. Nós temos essa questão de mobilidade.
nos países da CPLP, é uma questão que está em voga nesse momento. Eu acho que com a presença dos nossos embaixadores acreditados nesses países, há maior fluidez de informação, há maior concertação direta das coisas e eu acho que em boa hora eles foram nomeados, porque hoje nós temos embaixadores desses países. Ok. Então vamos para um outro tema, nós já anunciamos. São Tomé e Príncipe e Cabo Verde vão realizar um fórum econômico ainda este ano. O assunto foi discutido entre o primeiro-ministro Patrício Trovoada e o seu homólogo cabo-verdiano, que acertaram ainda a realização da comissão mista entre os dois países. Na esteira das boas relações políticas e fraternas entre Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, a ambição dos dois países é também aprofundar as relações económicas, uma vontade a ser materializada ainda este ano. Na próxima comissão mista, que terá lugar em Cabo Verde, vamos realmente fazer com que isso aconteça. Provavelmente um fórum econômico, um fórum de investimento, mas para materializar essa vontade que temos há muito tempo de ver empresários cabo-verdianos a investir em São Tomé e Príncipe e vice-versa, desenvolver os setores da agricultura, da pecuária, da pesca. Eu penso que entre setembro e outubro vamos acertar, será um bom momento antes das eleições autárquicas aqui. A ligação entre os dois países será determinante para o estabelecimento dessas relações económicas. O primeiro-ministro são tomense garante que a questão está a ser trabalhada. Sabem que o setor aéreo é um setor que é bastante complexo, carece muitas vezes da intervenção do Estado a nível das subvenções. Há um parceiro fundamental que é Angola, que assegurava no passado essas ligações, Luanda, São Tomé, Praia. Estamos a trabalhar com toda a gente, há companhias que vêm cá como a Sky que vão também a São Tomé. Vamos ver como é que podemos equacionar isso tudo. Sabemos que muita gente está a olhar para nós, está à nossa espera para ver se realmente as famílias cabo-verdianas e São Tomé se reencontram com mais frequência. Bruce Quaresma, o primeiro-ministro esteve em Cabo Verde, não só para encontrar com o primeiro-ministro cabo-verdiano, que participou numa conferência internacional sobre a liberdade de governação, mas vamos centrar diretamente neste encontro bilateral entre os dois primeiros-ministros. O Fórum Económico e Comissão Mistas são dois passos para o país se estudar cada vez mais e buscar formas de alternativas para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Sim, sabe, eu tenho um bichinho sobre essas coisas de comissão mista. Realiza-se comissão mista, mas as coisas às vezes ficam no papel, mas não se concretizam. Mas a questão, ouvindo o primeiro-ministro falar, quer dizer, eu acho que há um grande dessas relações que nós temos, que é a questão de ligação. A ligação via aérea. Muitos santomenses quererão ir para Portugal, muitas vezes via Cabo Verde. E muitos cabo-verdianos quererão ir para Angola via São Tomé. Havendo essa ligação, que já havia, né? Já havia Angola, São Tomé, Cabo Verde e tal, mas por razões de natureza talvez econômicas que não favoreciam aquilo, depois essas ligações deixaram de ser. E esperemos que essa comissão mista
para o futuro, possa ter alguma coisa efetiva que engaje os dois Estados. Mas nós já realizamos, já tivemos boas intenções com Cabo Verde. Temos tantos, produzimos aqui em Santo Tomé, tanta banana, tanta fruta, tanta jaca, tanto abacate. Quer dizer, essas relações econômicas, por que é que nós não encontramos uma forma de escoar os nossos produtos para Cabo Verde? Eu acho que Cabo Verde quererá muito ter os nossos produtos. Nós temos muito ananás, nós temos muito abacate, nós temos muita fruta-pão que estraga aí, nós temos muito safu, nós temos tanta coisa que nessas relações de cooperação entre os países podíamos criar mecanismos comerciais para escoamento desses produtos, vice-versa. Eu não sei o que se passa, mesmo a nível de embarcação. Nós estamos numa ilha cheia de peixe, temos muito peixe. Por que não criar uma relação econômica Santo Tomé e Cabo Verde num domínio de pesca? Isso nós... África, quer dizer, a África tem que encontrar formas da sua sobrevivência. Não só ver a Europa como um local onde nós podemos ir e buscar algum rendimento para os nossos países. Mas essas relações africanas, eu acho que alguma coisa costuma-se dizer, alguém dizia que a mentalidade colonial vai custar muito nós desfazermos dessa mentalidade colonial que nós temos, nós os países africanos, nós lusófonos, nós anglófonos, nós francófonos. Se nós criarmos essas relações, também, não digo, não pode ser só África, também desenvolver essas relações, África, Europa, África, nós ficaríamos a ganhar. Nós somos um país, nós somos um continente cheio de riquezas, muita riqueza. Quando é que nós começamos a pensar em nós? Desenvolvimento de relações objetivas entre nós africanos. Há muita gente que vem da Europa, vem da América, vem de outros lados do mundo, da Ásia, e vê os nossos produtos aqui, quer dizer, eles ficam, afinal de contas, mas essa gente não é pobre. É que nós não estamos a pensar muito em nós, africanos. Essas relações, essas reuniões de comissão mista, tem que discutir coisas execuíveis, coisas objetivas. E nós temos homens pensantes, já temos muitos quadros, é necessário aproveitar nesses quadros, pensar em África. Não ficar aqui, tudo a Europa, até alimentos. Hoje a Ucrânia está em guerra, nós temos problemas de farinha, temos problemas de não sei da que, temos uma série de problemas. E a África está sempre de mãos estendidas. Não pode ser. A África também produz. Temos que incentivar, entre nós africanos, temos que incentivar a produção que nos garanta a nossa sobrevivência também. Comissão mista, faz-se 3, 4, 5 comissões mistas, mas não se vê. As coisas, quer dizer, tem que se nomear coisas objetivas para discutir e coisas que possam ser implementadas. Hoje, Santo Tomé e Príncipe, nós aqui temos carência de peixe. Uma ilha rodeada de mar, com carência de peixe, quando nós entregamos
acordos à bagatela, a Europa, vir pescar os nossos, tirar aqui toneladas de nossos peixes. Eu tenho exemplo. Eu trabalhei, por exemplo, na radiolocalização. 23 barcos de pesca. Eu não vou dizer o país. Aí no sul de Santo Tomé, com um barco de pesca tanque, todos os barcos que pescavam iam levar todo esse peixe. Estavam milhões de toneladas de peixe que andam aqui a roubar o nosso mar. Por que nós não criamos uma frota de barcos africanos, né, que possam vir pescar nas nossas águas também? Porque nós estamos num mundo globalizado, nós não podemos estar fechados só em nós. Por quê? Cabo Verde é uma ilha, também tem muito peixe. Nós somos uma ilha, também temos muito peixe. Essas relações, essas comissões, vamos discutir coisas objetivas. Não é necessário discutir tanta coisa de lá, coisas objetivas, e não é necessário grandes coisas. Vamos começar no pequeno para grande. E depois o peixe que nós pegamos, está aí em muitos países africanos, que nem sequer tem mar, né? Nós podemos oferecer como vender. Ontem nós oferecíamos coisas a Cabo Verde. Hoje, nós ficamos na cauda de Cabo Verde. Eles estão a tentar. Eles estão a tentar muita coisa. Quer dizer, e depois nós aqui, na nossa ilha, somos muito egoístas, invejosos. Alguém vem com um projeto para Santo Tomé e Príncipe, né? O que se ouve dizer é que esse investidor vai embora, porque só uma assinatura querem milhões, só para fazer um acordo e tal, desenvolver um projeto aqui, também querem ser sócios. Que é isso? Quer dizer, eu acho que é muita coisa nesse país. Quer dizer, é um país de 200 mil habitantes. Hoje, já com essa imigração que nós temos no país, só o recenseamento que vem aí pode dizer quantos somos. Quer dizer, é um país que, eu já disse isso, é um país que um país rico pega e desenvolve momentos. Né? Quer dizer, deixemos de ser egoístas, né? Deixemos de ser invejosos, deixemos de ter coisas só para nós, porque quanto tempo nós estamos cá a viver? Devemos fazer as coisas para deixar marcas, para que outros venham e digam, sim senhor, este trabalhou, fez isso, eu também vou trabalhar deixando isso. Okay. O Ambrosio falou há algum tempo, o Martim Tavares, esse fórum econômico e também essa comissão mista que se prevê ainda este ano, setembro, outubro deste ano. Eu gostaria de começar por contextualizar a visita do primeiro-ministro. O primeiro-ministro então foi para Cabo Verde. Tem conta, não é? Foi para essa conferência. E essa conferência nós temos que enquadrá-la num contexto em que Cabo Verde quer se distanciar da imagem que sai daquele continente de sal na região, tem esse ideal. Portanto, e também em relação ao que aconteceu no Senegal, em que o presidente quis fazer um terceiro mandato, mandou prender os reis das suas, e Cabo Verde precisava de afirmar-se como um país democrático, que distanciar, equidistante daquilo que está a passar em Guiné-Bissau, uma espécie de um golpe palaciano, o presidente da República constitucionalmente não podia dissolver a Assembleia, porque estava dentro do período que não podia, e Cabo Verde precisava de afirmar-se a nível internacional, porque Cabo Verde tem uma estratégia de afirmação, ponto de vista porque Cabo Verde não tem minérios, não tem
precisa de passar uma imagem de que é um país democrático, pacífico e que é diferente das outras paragens e granjear para Cabo Verde aquilo que podia ser mais-valia para os outros que os outros estão a desperdiçar. Além disso, eu acho que devíamos, e eu penso que deve ser isso que deve ter encaminhado o ministro a ir lá, numa conjuntura como essa, de nossa dificuldade, porque temos que beber o bom exemplo dos outros. Nós precisamos de marcar, fazer a diferença na região. Nós somos um país que também não tem grandes minérios. O petróleo, mais de 10 anos, nós sequer vimos um barulho ainda, e talvez ainda viveria algum tempo para ver, embora eu prefiro ser otimista, mas um otimismo moderado, para não ir com muita sede ao porto e acabar por sair lá mais cedo. E então, o que é que se nos oferece? Oferece-nos neste momento escolher uma estratégia em que nós projetamos como exemplo. Somos um pequenino país, o que é que temos para ver? Ou a imagem de que somos exemplo diante dos grandes que estão cá. E é isto que Cabo Verde estrategicamente faz. Cabo Verde prefere afirmar-se pela positiva como um bom exemplo, como um bom aluno. E precisamos medir essa fonte. Agora, como é que vamos fazer isso? Temos que pensar como fazer isso. Não é com ginásticas aqui, de uns primeiro outro, fazer com que, parecendo que nós não gostamos da democracia, hostilizamos o poder hostiliza a oposição, não podemos passar essa imagem. Agora, o combate político tem que haver, em Cabo Verde lá, em qualquer país democrático tem que haver, mas temos que fazer com que os olhos sejam colocados em São Tomé sob o melhor exemplo possível. E eu faço essa referência a Cabo Verde porque a estratégia que segue Cabo Verde é uma estratégia que nós não podemos ignorar. E eu acho que temos que experimentar essas conferências. Não trazem dinheiro a priori, mas elas criam atenção porque foram lá líderes políticos de grande renome que atrás de si trazem a imprensa, aproveitam ver como é, porque Cabo Verde tem quase cerca de 1 milhão de turistas. Um país que começou com 30 e tal, hoje está 1 milhão de turistas que demandam o mercado cabo-verdiano. Portanto, isto faz com que haja um crescendo da procura de Cabo Verde por dar uma garantia de democracia, dar uma garantia de estabilidade, dar uma garantia de democracia, ou de paz. Temos que copiar aquilo. Agora, passando para a questão do futuro, portanto, da visita provável para a reunião da Comissão Mista, eu acho que é preciso não ir sem a grande preparação, porque Cabo Verde, nós não podemos subestimar a capacidade da diplomacia cabo-verdiana. Cabo Verde, hoje, vai no 3º programa do Compacto Milênio Salange. Os Estados Unidos são pouquíssimos países do mundo, da África, por exemplo, que conseguiram obter, são de 100 e tal milhões de dólares por cada programa. E Cabo Verde já vai no 3º, ultrapassando o Quênia, ultrapassando os outros países. Por quê? Porque a diplomacia cabo-verdiana, e que nós devemos aprender muito com ela, é uma diplomacia muito cautelosa, muito baseada numa estratégia de combinação de esforços. Neste momento, há uma coabitação, presidente com origem política do PSCV e o primeiro-ministro do MPD. Eles coabitam de uma tal maneira em que Cabo Verde está em primeiro lugar. Nós precisamos disto. Os cabo-verdianos do PSC e os outros se degladiam, mas Cabo Verde tem que estar no coração, porque Cabo Verde no coração. E nós temos que copiar. Eu acho que para nós irmos para isto, temos que preparar como deve ser e, sobretudo, com a humildade de dizer a Cabo Verde, nós queremos a vossa experiência. Nós queremos ir para Cabo Verde para dizer, olha, como é que nós vamos ter os bons exemplos que vocês têm com a Macronésia? Cabo Verde, estrategicamente, se insere na União Europeia, através de quê? Através da Macronésia. Entra Ilhas Canárias, Açores e Madeira,
e entra o Cabo Verde para fazer o quê? Para obter ganhos juntos da União Europeia, tendo privilégios que muitos países até do leste europeu ainda não têm. Só entrar através de candidatura para a União Europeia tem. Portanto, temos que ir lá com a humildade de beber a fundo, não irmos cosmeticamente fazendo jogos políticos, mas ir com muita seriedade. De Cabo Verde tem muita coisa para aprender. Outra questão que eu acho que temos que ver é que as cooperações trilaterais, Cabo Verde é um exemplo disso. Temos projetos que morreram com Luxemburgo, projetos que é preciso avançar. Por quê? Porque há aquilo que se chama mercado da saudade. Nós somos um país misto, porque somos um crioulo em que entra uma miscigenação com cabo-verdianos. Há cabo-verdianos santomenses, como há santomenses cabo-verdianos aqui dentro. Então, o que quer dizer isto? Quer dizer que há um mercado a se explorar que nós podemos tirar vantagem, porque há cabo-verdianos que estão cá, sentem-se mais santomenses do que Cabo Verde, mas a costela com Cabo Verde são indissociáveis. A Mango, nós já tivemos aqui projetos que estavam para aproveitar o milho. Hoje, Cabo Verde exporta mamão. Quem vai aos supermercados em Portugal vê mamão de Cabo Verde. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que um país seco, como Cabo Verde, chuva escassa, de vez em quando cai chuva, toda a gente sai à rua para aproveitar o máximo. Construíram barragem, sítios que eram leitos secos de rio, que aproveitaram fazer barragem para reter a água que podia ir para o mar. Nós temos muita água que vai ao mar, não sequer precisamos em barragens. Então, temos muita coisa para aprender com o Cabo Verde e eu acho que tem que se dar uma atenção ao Cabo Verde. Muitas vezes olhamos para os grandes, quando temos aqui irmãos mais pequenos do que esses grandes, que nos podem ser exemplos. E eu creio que com o Cabo Verde, a cooperação com o Cabo Verde pode ser feita triangularmente também com Angola. Angola tem algum dinheiro para investir, há muitos empresários angolanos e que se pode dizer, fazer uma cooperação triangular, porque há possibilidade de produzir aqui, mandar para o Cabo Verde, por causa de quê? O turismo consome muito, e sobretudo com qualidade, produção com qualidade. Nós já tivemos excedentes de tomate, agora temos falta. Por quê? Tem que haver alguma coisa para estimular. Quem vem produzir? Como? Temos alguns produtos cá que estão a escassear. E por que não se produz? Quem vai produzir? Há uma diáspora cabo-verdiana que tem a fama de ser muito trabalhadora. Como incentivar? Como trazer investimento? Eu penso que é possível essa cooperação privada. Só que ela tem que ser feita num contexto em que não seja algo muito folclórico, tem que ser algo mais em concreto, mais objetivo. Ok, meus senhores, estamos muito na reta final do nosso programa. Vamos para o último tema, mas terá que ser uma coisa muito breve. Os Estados-membros da CPLP devem todos trabalhar no sentido de reforçar a capacidade dos notariados. Esta é a principal recomendação saída do encontro dos ministros da Justiça da CPLP, que decorreu no país de 8 a 9 deste mês. O reforço da capacidade dos notariados para aumentar a fiabilidade deste serviço nos Estados-membros é a principal recomendação saída da Cimeira dos Ministros da Justiça, da CPLP, que decorreu no Hotel Praia. Os Estados-membros da comunidade devem trabalhar no sentido de reforçar a capacidade dos notariados num momento em que há uma grande demanda por parte dos nossos cidadãos que se deslocam e a necessidade de disponibilizarem dos documentos. Não só, também é uma necessidade para reforçar a capacidade dos nossos empresários para poderem, em segurança, fazerem contratos e negócios ao nível da CPLP.
Para efeito, foi definido um plano de ação e, de acordo ainda com a Ministra da Justiça, o eixo fundamental é o reforço das capacidades. Os eixos principais são o reforço da capacidade, quer dizer, formação, a harmonização do quadro legal, para que os notariados funcionassem de uma maneira harmonizada e padronizada. Também abordamos a necessidade de criar mecanismos para que os documentos possam circular de maneira célere e de maneira segura dentro dos nossos países da CPLP. A 18ª Cimeira dos Ministros da Justiça da CPLP permitiu ainda concluir os trabalhos iniciados sob a presidência de Angola com o tema combate aos crimes ambientais e eleger São Tomé e Príncipe para presidir as reuniões dos ministros da Justiça da CPLP durante os próximos 2 anos. O quarto e último tema está lançado. O Martim Tavares, sabemos que São Tomé e Príncipe está na presidência rotativa da CPLP. A realização desta conferência dos ministros da Justiça da CPLP é uma forma para marcar de fato essa presença do país. Eu creio que é base de um tijolo, mas é evidente que temos que encontrar muitos aspectos que façam com que a nossa presidência seja marcada de forma a ter elementos históricos que possam perdurar. Nós já tivemos iniciativas como maior circulação, temos a questão da residência CPLP, portanto, que são ganhos que foram tidos com as outras presidências. E eu penso que esta de se dar maior atenção à juventude e sustentabilidade, portanto, a questão de investimento, porque ninguém faz investimento com documentos falsos, sem garantia de instituições sérias. Eu penso que pode ser um elemento que vai marcar a nossa presidência, mas precisamos de muitos elementos fundamentais, sobretudo naquilo que tem em conta o lema da nossa presidência, que é juventude e sustentabilidade. Portanto, quer dizer, temos que encontrar uma estratégia que faça com que o nosso brilhantismo seja apontado para esses 2 pontos do lema. E eu creio que o elemento que deixa transparecer como resultado desta conferência dos ministros tem a ver com uma melhoria das condições, o aprimoramento da administração. Nós precisamos de um quadro de abertura e de desenvolvimento da administração pública a nível da CPLP, e o nosso país deve aproveitar essa oportunidade, porque uma das coisas que é apontada nos relatórios sobre a capacidade de atrair investimento é a burocracia, algumas dificuldades que nós assistimos na área da administração. Eu penso que, do ponto de vista, ressalta essa importância da conferência, mas é preciso contextualizar, como eu disse no início, que a nossa presidência tenha que deixar marcas substanciais. E é fundamental que trabalhemos nisso, porque temos que encontrar algumas atividades marcantes e que, sobretudo na área da juventude, na área do meio ambiente, na área de sustentabilidade, para que esse marco seja, de facto, relevante. Eu tenho uma percepção pouco, digamos assim, otimista quanto à dinâmica. Eu acho que precisávamos muito dar um certo dinamismo à nossa presidência para que tivesse muito mais presença na comunicação, maior. Acho que precisa de dar um certo dinamismo e, sobretudo, os líderes, sobretudo o presidente, o primeiro-ministro, o ministro do Estrangeiro, tomarem mal isto, porque pode marcar a diferença e o prestígio de São Tomé pode fazer catapultar
São Tomé. Okay. Já o Ambrosio Quaresma está ali pensamento de dinamismo, a presença da CPLP de São Tomé. Eu acho que nós, o São Tomé e Príncipe, ao ocupar o lugar da presidência da CPLP, tem que fazer alguma coisa. E que estão, por exemplo, nessa história de imigração, as pessoas viajam e têm que ter documentos. E documentos têm que ser coisas credíveis. Portanto, essa fiabilidade dos documentos é uma altura própria de haver essa avalanche de mobilidade de pessoas que estão a sair de São Tomé, por exemplo, não só São Tomé, os 5 africanos que estão a sair de São Tomé, da África para Portugal, e essa conferência vem no sentido de todos nós devemos ter atenção em assumir que os nossos concidadãos possam se movimentar nos vossos países documentados, mas não com documentos falsos. Documentos que são apresentados são documentos fiáveis. E estes documentos, ao saírem dos nossos respectivos países no cartório, dão essa credibilidade. Agora, sim. Agora, há uma questão que eu acho que não sei se enquadra bem. Já que nós estamos em São Tomé nessa questão da reforma da justiça, eu não sei se podíamos também aproveitar nessa nossa presidência, aproveitar formas de nós encontrarmos juízes, um intercâmbio de juízes para os nossos países, de forma a ajudar a nossa justiça com juízes que possam também, junto dos nossos, ver os processos, como é que os processos estão a andar, de forma que a nossa justiça também possa ganhar credibilidade, porque nesse momento a nossa justiça não tem lá credibilidade. Por quê? Porque alguns juízes que lá estão não ganham confiança das pessoas. E sendo assim, estamos numa altura para poder pedir essa assessoria, seja de Portugal, Angola, Cabo Verde e tal. Não sei se enquadra nisso ou enquadra no outro aspecto. Sim, não é? Uma questão que nós poderemos discutir, temos pouco tempo, mas a questão que eu queria só colocar rapidamente é a questão de mobilidade. Há uma preocupação, fala-se que a teria 30 de junho poderá ter problemas, cartão de residência da CPLP. Eu penso que o secretário executivo da CPLP foi peremptório, garantindo que não tem informações sobre isso. E também quem tem acompanhado a política portuguesa sabe que o partido que tem muito maior a ganhar com essa política de hostilização dos imigrantes, sobretudo imigrantes vindo fora da Europa, principalmente a África, Brasil e Ásia. Neste momento, com a política de não e não, terá muito pouca influência. É evidente que o partido que ganhou as eleições em Portugal, a coligação, ali, os 3 partidos que lá estão a fazer um esforço de não se colarem à extrema-direita, porque essa política de hostilização xenófoba tem muita conotação e é uma política muito a ver com a extrema-direita. Podem, em certa medida, fazer alguma coisa cosmética para resfriar o clima causado
porque há alguns problemas com a imigração, toda a gente sabe. Nem toda a gente, há pessoas que estão a dormir na rua, mas esses problemas não são o essencial daquilo, não é o principal problema da imigração. O principal problema da imigração para Portugal são os ganhos que tem para a economia portuguesa. Portugal, neste momento, sofre com uma sangria de quadros que foram buscar melhores condições de vida noutras paragens da Europa, e tem o crescimento econômico de Portugal, a necessidade do crescimento democrático de Portugal, com o envelhecimento, com uma grande margem que precisa de crescimento do ponto de vista de segurança social. Portanto, por causa do envelhecimento da população, é preciso que haja sangue novo que vá lá com a força e que tem a imigração. Não é que não queria. Acho que as palavras do secretário... Muito rapidamente, estamos no final. Só menos de um minuto. Eu também não acredito que possa haver grandes mudanças nessa questão de vistos para Portugal. Porque Portugal está a precisar. Portugal está a precisar de imigrantes, está a precisar de mão de obra. E o que pode haver são alguns ajustes para melhorar a questão, por tendo em conta que há muita gente a dormir na rua. Ainda ontem eu vi uma reportagem de muita gente com tendas feitas, e a Câmara está a reclamar, e que é uma questão que tem que ser resolvida, porque as pessoas não podem estar assim a dormir na rua. Portanto, isso é uma questão. O próprio secretário executivo, ele também não acredita, ele acha que com a presença dos embaixadores lá em Portugal, é uma questão a discutir, é uma questão a ver que não... Ok, então, meus senhores, muito obrigado pela presença mais uma vez, e assim concluímos mais uma edição do programa O País em Análise. Esperamos regressar numa próxima ocasião. Muito obrigado.